Cara, durante muito tempo, as pessoas acreditavam que o mundo era sólido, era um lugar fixo e imutável. Aí os cientistas olharam mais de perto e perceberam que isso não era verdade. Tem coisas que a gente trata como se fosse verdade absoluta. Quando você acredita nessa ideia de, eu sou assim mesmo, eu sou difícil, a vida para mim é mais difícil. Isso parece real, né? Mas essa realidade é feita de crenças. Elas só estão ali porque você acredita nelas. E assim como Albert Einstein mostrou que a matéria não era tão sólida quanto parecia, você também pode perceber que essa realidade não é tão fixa quanto parece. E quando você muda suas crenças sobre o mundo, sobre como ele funciona, o mundo que você experimenta começa a mudar de forma. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do programa Momento de Conexão com o Todo, onde eu te convido a parar por um instante e enxergar a vida por um novo ângulo. Eu sou a Natália Franciele, falo de mentalidade e ação e estou aqui para te ajudar a quebrar o hábito de você ser você mesmo e criar uma nova versão mais consciente e principalmente mais ativa. Se inscreva no meu canal, me segue no Instagram, entra no grupo do programa, o link está na descrição. Estou eu aqui e a Jade Picon ali, eu com a minha camisetinha de mãe de pet, com várias figurinhas da Jade. Aqui com vocês hoje, muito feliz de estar gravando este segundo episódio. Espero que vocês já estejam acomodadas. Quem for de café, busca café. Quem for de água, busca água. Já estou eu aqui com a minha garrafa La Bubônica, combinando com o meu look. Minha garrafa quebrou. Estou triste, mas ela é tão boa, tão linda, que eu não vou desfazer dela. Então, bora pro que interessa. Crenças limitantes são aquelas ideias silenciosas que a gente passa a tratar como verdade absoluta sobre quem somos, ou sobre até onde a gente pode ir. Elas nos costumam parecer como pensamentos que são tão claros que você sempre acha que faz parte mesmo de você. Tipo, eu não consigo, eu sempre travo, eu desisto, e aí eu prefiro nem tentar. E elas se parecem também com sensações, parece trava interna, um medo de tentar, uma procrastinação, autossabotagem. É aquela impressão constante de que algo sempre vai te impedir de dar o próximo passo. E o mais perigoso das crenças limitantes é que elas, com o tempo, você vai parando de questionar elas e vai organizando a sua vida inteira em torno delas, como se elas realmente fossem fatos. Então essas crenças, elas vão surgindo, elas não surgem do nada, elas vão surgindo a partir da forma como você vai vivendo as experiências, vão repetindo essas mensagens ao longo da sua vida, ambientes que você cresce, interpretações que você faz, de quando ainda não tínhamos maturidade emocional para entender as complexidades da situação. Então, uma crítica frequente, uma comparação constante, uma frustração mal elaborada, ou então até mesmo um elogio mal colocado, pode virar uma conclusão de que realmente aquilo é sobre você, como se elas fossem criando espelhos na sua mente. Você olha no espelho e você enxerga como se você realmente fosse aquela pessoa. E aí o cérebro vai buscando previsibilidade e segurança, porque ele vai passar a usar essa conclusão que você tem como um filtro para tudo na sua vida. Então, o problema é que o cérebro ele não vai diferenciar o que seria uma crença útil de uma crença que não é verdadeira. Ele apenas vai reforçar aquilo ali como um repertório. Então, quanto mais você pensa, sente e age em torno de uma crença, seja ela limitante ou não, mais ela vai ficando forte. E aí, com o passar do tempo, as suas ideias vão girando ali em volta daquilo e vai confirmando que aquilo de fato é uma verdade. Substituir a crença. Essa é a parte que eu mais quero mostrar para vocês que é possível. Mas substituir uma crença, eu quero desmistificar isso também. Não é simplesmente você pensar positivo.
ficar repetindo afirmações para o espelho. Claro que essa é uma atividade que é muito útil. Você pode muito bem acordar todos os dias, se olhar no espelho e falar que eu sou forte, eu sou determinada, eu sou disciplinada. Isso é uma prática que é muito interessante, que você tem que fazer, que tem bons resultados, mas não é só fazer isso. O primeiro passo é você ter consciência. Você precisa perceber quais estão sendo os pensamentos que estão se repetindo. Por que que eles estão se repetindo? Quais áreas da sua vida você percebe que esses comportamentos vão se repetindo? Esse é o seu primeiro passo. Ter consciência, saber quais pensamentos estão se repetindo, em quais áreas da sua vida você vê que não te ajuda a avançar. O segundo passo é você se questionar. Isso é um fato ou é uma interpretação antiga de algo que eu nunca revisitei? E de onde veio isso? Em que momento da minha vida eu decidi ou eu comprovei que aquilo era verdade? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. E é um exemplo baseado em relacionamento. Às vezes a pessoa, ela diz assim, eu não nasci para me relacionar, eu sempre escolho caras errados, sempre escolho mulheres ruins, ninguém fica, ninguém que eu gosto fica. E quando você vai puxando mais isso, você vai percebendo que aquilo ali não é um fato, é uma conclusão que ela trouxe do passado. Porque ela pode ter vindo de um relacionamento que terminou mal, de talvez um relacionamento que ela teve onde teve muitas traições, ela pode ter sido rejeitada mais de uma vez, tanto na infância quanto na adolescência, e aquilo ali foi se tornando uma identidade. E aí a mente vai pegar aquele episódio e vai generalizar. Ele vai passar a usar aquele episódio como uma forma de repetição, e aí você usa aquilo até como proteção. Só que sem perceber, essa crença, essa ideia vai guiar suas escolhas. Então a pessoa vai se fechar, ela vai achar que não merece, ela não vai se permitir de verdade. E aí a história vai ficando repetida, né? Não tem como evitar. E aí ela vai só repetindo, ela nunca questiona. Ela nunca para perguntar por que que eu só escolho homens ruins? Por que que eu me fechei? O que que tá acontecendo? Ela não sabe por que cria esse bloqueio. E aí quando eu falo de substituir a crença, é justamente sobre isso. A substituição acontece quando você começa a agir diferente, mesmo se sentindo desconfortável, você vai mudar de comportamento. Você não vai esperar você se sentir pronta, mas você vai criando novas experiências que vão contradizer a experiência antiga. Então, cada pequena ação, ela precisa ser sustentada por uma nova informação que você manda para o seu cérebro. Com o tempo, você vai percebendo, talvez aquela história, então não era tão real. E aí, como você para de alimentar ela, ela perde a força. Lembra da moça do relacionamento? Imagina que ela simplesmente agora, ela percebe que tudo que ela está vivendo, aquelas ideias, é uma crença. Ela não vai sair falando, tá, agora eu acredito no amor. Ela não vai se forçar a sentir alguma coisa por alguém que ela nunca sentiu. Mas ela vai começar a agir diferente. Ela vai pegar aqueles pontos onde ela sempre agiu igual e começar a fazer outras coisas. Então ela vai começar a perceber onde é que ela se fecha. E ela vai se permitir ter essa conversa honesta. Então ela vai notar onde ela costuma aceitar menos, onde ela costuma aceitar mais, como colocar um limite, onde que é que ela foge. E aí ela vai começar conscientemente, né, a permanecer um pouquinho mais para ver o que acontece. Então cada uma dessa escolha, por menor que pareça, vai criar uma nova experiência, e aí essa nova experiência vai enfraquecer a experiência antiga. Faz sentido? Então, veja, ela não tentou apagar o passado dela. Ela simplesmente não permite mais viver daquela mesma forma sem perceber. Então, agora ela percebe. Entenda que mesmo com as crenças limitantes, se você tiver um olhar de observador consciente,
você consegue sim extrair novos aprendizados. E aí você vai fazer desse limão a limonada. No entanto, infelizmente, se as crenças limitantes não desaparecerem de um dia para o outro, porque elas vão com o tempo enfraquecer à medida que você assume responsabilidade sobre a sua própria mente, sobre as suas próprias escolhas. Você para de viver no modo automático e começa a escolher com cabeça quais histórias vão guiar agora suas decisões. E esse processo não é rápido, não é fácil, mas ele é profundamente libertador. Como eu disse, eu tenho um grupo no WhatsApp sobre este programa. O link está aqui na descrição. Lá eu aviso sempre as novidades que está acontecendo para ninguém ficar de fora. Então entra lá na descrição, pega o link, participa, sigam-me os bons.